Estamos aqui em mais um encontro sobre a genealogia da moral, né? E hoje vamos adentrar no trecho 6 da primeira dissertação, né? Porém, antes de adentrar mais especificamente na leitura, né, eu teria algumas palavrinhas para trocar sobre Nietzsche e questão de ciência, baseado aqui num artigo que eu achei aqui, se eu não me engano, é do próprio grupo de estudos Nietzsche, muito baseado em certos aspectos que a gente pôde discutir no tão polêmico texto 5 da primeira dissertação, né, que suscita algumas, digamos assim, algumas provocações acerca de como Nietzsche compreendia a ciência à época dele. Será que o Nietzsche estava falando de um determinismo racialista a partir da ciência da época dele? De acordo com a nossa compreensão, nesse trecho, não é isso que ocorre, apesar das terminologias que o Nietzsche utiliza serem completamente chocantes, inadequadas, propositalmente descuidadas e, em alguma medida, também propositalmente irresponsáveis, que denotam certos sentidos completamente ali racializantes e racistas, né? Mas a intenção do Nietzsche nesse texto, nesse contexto, de acordo com a discussão e a nossa compreensão desse trecho, não é estabelecer uma teoria das raças a partir de um certo sentido determinista. E aqui eu vou provocar um diálogo, né? Deixa eu só liberar aqui. Boa noite, André, seja bem-vinda, né? A partir de como aparece essa questão, o confronto, porque o Nietzsche ele não é um anticientificista, né? Mas ele também não é alguém que vai defender inequivocamente a metodologia científica, né? Ele vai circunscrever o diálogo acerca da ciência dentro de um processo que eu vou chamar aqui de dissolutivo, propositalmente, porque inclusive no trecho que a gente vai ler posteriormente do meu comentário a esse artigo, ele vai usar essa palavra e vai associar essa palavra ao sacerdote ascético, né? E aqui, de certa maneira, eu vou vou citar aqui alguns trechos do artigo para poder provocar algumas discussões. E o artigo se chama Nietzsche e a Prerrogativa da Ciência como Forma de Inverdade, Visão de Mundo Científica versus Visão de Mundo Cristã. Eu vou mandar esse artigo lá posteriormente lá no grupo, tá? É dos Cadernos Nietzsche, número 42. E eu vou pegar alguns pontos aqui para poder discutir. Boa noite, Flávio, né? A percepção do Nietzsche sobre ciência, como é que se desenvolve a perspectiva do Nietzsche sobre ciência, consequentemente sobre verdade, consequentemente sobre o próprio cristianismo, que é o que se explora aqui majoritariamente no artigo, né? Então, vou diretamente ao artigo, e o artigo diz assim em alguns trechos, né? Parece que a estratégia de Nietzsche consiste em estabelecer, por exemplo, em O Anticristo, uma relação de incompatibilidade entre ciência e cristianismo. Lógico que tem várias vias desse diálogo aqui, né, do Nietzsche com a ciência, mas eu escolhi esse artigo aqui porque me pareceu interessante explorar um pouco da discussão não essencialista que aparece no trecho anterior do Nietzsche ao longo de toda a sua obra, né? Apesar de ter algumas outras vacilações do Nietzsche, mais especificamente também nos fragmentos postos, né? Mas continuando aqui no texto, vai ser trabalhado aqui o antagonismo entre ciência e cristianismo, né? Entretanto, o autor evidencia alguns modos pelos quais essas duas concepções concebem a noção de verdade
considerada sobre determinados aspectos interconectados. Por exemplo, do ponto de vista axiológico, toma-se verdade como noção que opera em julgamentos de valor e que se supõe qualificar de verdadeiro o que favorece a vida e de falso que a prejudica, né? O cristianismo engana-se, né? Entre parênteses, mas a ciência pode fazê-lo corretamente, né? E aí fecho parênteses. Em segundo lugar, sobre o ângulo cognitivo, entende-se verdade como designação aplicável a resultados obtidos por determinados procedimentos apropriados, e aqui no caso da ciência, e inapropriados no caso do cristianismo. E aqui você percebe que o artigo está explorando um sentido, um uso de ciência que o Nietzsche estabelecia para combater, em certo aspecto, a mistificação do cristianismo quanto à possibilidade de cognição. Em um primeiro momento, a esse movimento nas obras do Nietzsche, né, de utilizar a ciência para combater a metafísica cristã, já que foi o assunto aqui que a gente estava abordando aqui majoritariamente antes de começar o encontro, né? Qual o lugar da metafísica, né? Não quer dizer que a própria epistemologia científica ela não demande um certo aspecto metafísico, né? Mas é uma metafísica metodológica, uma metafísica que não é que advogue pela questão da verdade, mas que se circunscreve dentro do processo dissolutivo, onde compreende que vai trabalhar em certas delimitações, né, de verdade diante do seu modo de operar, e deveria, pelo menos, se opor majoritariamente a um processo de absolutização da verdade, permeada por uma visão de mundo mais holística, né, e, digamos assim, desenvolvimentista do cristianismo, que visa hierarquizar os processos, inclusive científicos, e de vivências culturais e morais e de percepções estéticas, né, e questões amplas que o Nietzsche vai abordar de um modo geral nesse confronto entre ciência e cristianismo. É uma relação complexa, né? Só a questão da ciência em Nietzsche já daria bastante coisa, e de relacionar isso com o cristianismo também desemboca uma série de outras possibilidades. Mas, de certa maneira, estou tendo alguns problemas aqui na transmissão. Deixa eu só fechar algumas janelas aqui, porque está oscilando bastante na gravação. Se bem que eu estou gravando aqui também, eu posso fazê-lo, mas agora eu ver se vai estabilizar. Mas, enfim, retomando, né, eu vou só pincelar alguns aspectos, não vou me estender muito para poder ler o texto. Eu pretendo ler pelo menos o 6 e o 7 e a gente comentar, né? Essa exclusão mediada por Nietzsche desenvolve-se também, em segundo ponto, enquanto a concepção cristã de mundo desenvolveria assim, uma pura imaginação, né? Para frisar a incompatibilidade entre ciência e cristianismo, Nietzsche exclama de um lado: acabam-se os sacerdotes e deuses se o homem se torna científico. Ou seja, está bem claro aqui, né, está na KSA, né, que o Nietzsche está utilizando a ciência em determinados aspectos para dissolver uma certa metafísica sacerdotal que a gente vai explorar posteriormente aqui, né? Então, eu acho que não é à toa porque nada aqui nesse livro aqui é à toa, né? Mas que o Nietzsche coloca aquela provocação bastante inadequada e no sentido das palavras que ele utiliza, né? Mas propositalmente, após isso, ele estabelece a relação com o sacerdote. Ele começa a postular mais especificamente como é que o sacerdote aparece, né? Então, grave bem essa palavra aqui, essa frase, né? Acabam-se os sacerdotes e deuses se o homem se torna científico, né? Entretanto, de outro lado, ele assevera que a crença como um imperativo é o veto contra a própria ciência. Em suma, a ciência não pode existir onde existe o cristianismo, né? Esse aqui é um ponto interessante a ser explorado, porque esse é o primeiro movimento que o Nietzsche faz a partir das perspectivas científicas em relação ao cristianismo como um ponto de combate, né? Então, por seu turno, existe uma conotação majoritariamente positiva, né, de certas qualidades científicas que não conviveriam com o cristianismo, né? Então, um homem de convicção tem nela, na crença, sua espinha dorsal. Mas com isso, essa espécie de homem,
é o oposto, o antagonista do verídico, da verdade. O crente não está livre para ter, em geral, uma consciência para a questão do verdadeiro e não verdadeiro. Ser honesto nesse ponto seria, desde logo, a sua ruína, né? E aqui essa questão do honesto, antes dela ter uma conotação de uma verdade inexorável que se sobrepõe a um processo de falsidade, ela vai se relacionar com o trecho que a gente vai ler também, ela pode se relacionar com o trecho que a gente vai ler também, no sentido de que vai existir um movimento de profundidade, né, onde o homem vai se tornar um animal interessante, né? A partir dessa profundidade, né, desse sentido de subterfúgio que vai ser criado dentro dessa profundidade, entre aspas, da consciência, porque não apareceu diretamente a questão da consciência aqui, mas o sacerdote é o primeiro indício mais aprofundado dessa questão da consciência, né? Então, a ideia de opor a ciência ao cristianismo, né, aparece em vários aspectos como censura a esse tipo de concepção cultural e religiosa, na medida que ela constrói uma representação do mundo fictícia, errônea e mentirosa, né, subterfugiada, né, ao qual, além de não tocar a realidade, falsifica, desvaloriza, nega, né. Agora fica a seguinte questão: será que a ciência, em certa medida, não faria o mesmo? E aí entra a discussão, né, do trecho anterior, no qual Nietzsche não vai se estabelecer como um cientificista aqui, tá? É por isso que eu faço questão de ressaltar, porque o trecho anterior ele é bem polêmico, o trecho 5, né? As terminologias que o Nietzsche usa são bastante chocantes, mas não caberia a defesa de um processo racialista no Nietzsche, a partir da égide da ciência, apesar de que o Nietzsche, em vários outros aspectos, como eu canso de falar aqui, vai ser um anti-abolicionista, vai demonstrar perspectivas racistas, mas não nesse trecho. Tá? E aí, por exemplo, será que a ciência não cairia no mesmo engodo de desenvolver-se dentro de uma égide de crença tal qual o cristianismo faz, enquanto o Nietzsche colocou aqui uma certa forma de fazer ciência como combate a esse processo do cristianismo, de falsificação, né? Que além de falsificar a realidade, desvaloriza e nega, né? Então, no trecho de H é a ciência, o Nietzsche diz assim: na ciência, as convicções não têm nenhum direito de cidadania. Assim se diz com bom fundamento. Somente quando elas se resolvem a rebaixar-se à modéstia de uma hipótese, de um ponto de vista provisório de ensaio, isso aqui é uma certa menção ao sentido de perspectivismo relacionando-se em diálogo aqui com a própria ciência, tá? Provisório de ensaio de uma ficção regulativa pode ser-lhes concedida a entrada e até mesmo um certo valor dentro do reino do conhecimento. Continuando, né, outros trechos aqui mencionados, as ficções não constituem, pois, um momento provisório a ser ultrapassado pela ciência. Elas são um limite intransponível. Aliás, é a própria ciência. Isso aqui é muito interessante. Afirma Nietzsche em outra página dessa mesma obra, que nos proporciona a compreensão da universal inverdade e mendacidade. A compreensão da ilusão e do erro como uma condição da existência que conhece e que sente. É a ciência que nos faz conhecer o caráter universal e incontornável, do não verdadeiro, da mentira, da ilusão, do erro e da falsificação. Mesmo a melhor ciência, assegura, em para além do bem e do mal, encontra-se imersa na inverdade. Ela procura nos prender do melhor modo a esse mundo simplificado, completamente artificial, fabricado, falsificado e, involuntariamente ou não, ela ama o erro. E essa questão do erro também foi mencionada nos trechos anteriores que a gente estudou aqui nos outros encontros. E estabelece um interessante paradigma aqui, né? Parece que o Nietzsche atribui uma certa utilidade, uma possibilidade do desenvolvimento científico dentro de uma lógica de implicar, digamos assim, uma certa produção de realidade que se sobrepõe dentro do jogo cultural, né? Não só através do método científico. A gente lembra aqui que no final da primeira dissertação a gente trouxe um pouco dessa questão, porque justamente o trecho 5 demanda isso, e eu vislumbrei demonstrar que não poderia se estabelecer um determinismo científico por conta do que o Nietzsche diz
né, no final da dissertação, que é a questão de chamar os médicos para discutir a moral, e tem uma discussão profunda com os fisiologistas da época dele, que ele vai criticar veementemente, né, que ele vai considerar um tipo de ciência estratificada, um tipo de ciência que vai conceber essa localização de uma determinação, né, das condições produzidas por determinados contextos históricos que, segundo a discussão que nós tivemos com o Nelson trouxe um fator muito interessante que o Nelson compreende majoritariamente. Isso seria um argumento mais metafórico do que uma constatação dessa sobreposição histórica. Na minha interpretação, ele parte de um pressuposto no qual ele compreende que isso ocorreu de fato, mas ele não está interessado em justificar isso a partir de dados históricos que se pretendam estabelecer como majoritariamente científicos, mas independentemente da minha interpretação, a do Nelson ser a majoritária, tem uma questão em discussão aqui que é fundamental para compreender o que está sendo dito ali naquele contexto, né? O Nietzsche está dizendo que a ciência implica-se com um certo sentido de produção e recorte da realidade, que apesar dele ser útil em se contrapor em determinados aspectos a um sentido mais universalizante, que é cristão, ele também está, digamos assim, submetido à universalização da sua própria metodologia, de deixar de se compreender como um mero recorte metodológico da realidade que é útil, e o Nietzsche compreende que esse recorte da realidade é útil, né? Mas que tende, de certa maneira, a se universalizar no erro, no sentido de uma compreensão sobreposta de ciência, tal qual faz o cristianismo de determinada forma. Então, existe uma nuance aqui, não é uma questão de negar a ciência, mas de compreender o tipo de operação da ciência, como é que ela pode ser útil dentro de um sentido de valorização da vida, mas compreender seus limites e compreender os seus problemas, né? Inclusive, os momentos da obra de Nietzsche, de certa maneira, demandam o uso da ciência para combater algo que, na interpretação dele, estabelece-se de maneira mais majoritária, mais perigosa, mais profunda, né, do que esse próprio perder de rumo da ciência, né, que ele criticou nos trechos anteriores e que ele vai chamar e que ele vai convidar para um desenvolvimento, né, no final da primeira dissertação, comentando os seus próprios textos, né? Então, continuando aqui para tentar, pelo menos, finalizar essa reflexão à luz do que foi mencionado anteriormente no último encontro. Quem não acompanhou, estiver entrando aí no grupo e quiser acompanhar os outros encontros, está tudo registrado e o link fica na descrição do grupo, tá? Existe uma reflexão muito profunda, né, sobre essa relação aqui, né? Então, assim, né, vou citar aqui mais um trecho, e o trecho do artigo diz assim: assim é preciso compreender de que modo Nietzsche, para opor-se ao cristianismo, pode recorrer à ciência. Alguém levantou a mão. Eu vou dizer a vocês, a qualquer momento, se vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade. Nelson pode falar. Não, conclua, porque depois eu falo. Então vai levar mais alguns, pelo menos uns 5 ou 6 minutos, tá? Porque eu vou trazer apenas um trecho para poder provocar para ir para o próprio texto, tá? Sem problema, então, sem problema. É porque eu estou com um artigo também, eu gostaria de apresentar um artigo sobre isso. Tranquilo. Então, Nietzsche recorre à ciência, em certa medida, né, para poder distinguir, né, para poder se distinguir em determinada medida, e utilizando a distinção entre ciência e cristianismo, né, com base no argumento de que a religião cristã, negligenciando, na verdade, o pensamento científico, constrói um mundo fictício, ilusório, errôneo, falso, mentiroso, em suma, nem verdadeiro, nem real. Né? Como se a ciência pudesse evitar, primordialmente ou inicialmente, um mundo suscetível de receber os mesmos equívocos.
Dentro desse entendimento, a posição possível de Nietzsche é possível através da ideia de defender que, em certo sentido, todas as concepções de mundo consistem em ficção. Isso me lembra, mais uma vez, um livro que eu gosto de citar várias vezes, que é o livro de Voyringer, né? A filosofia do como se. E toda concepção epistemológica, toda visão de mundo, ela tem um fundamento que, na verdade, é um fundamento inexistente, né? Que sustenta aquela metodologia, principalmente o direito, né? Entre outras questões que são elaboradas nesse livro. Kant nem se fala, né? Mas, enfim. Mas, em certa medida, compete à própria metodologia da ciência a tarefa de discernir as diferenças entre graus de falsidade presentes nas diversas formas de inverdade, né? Ou seja, é o que podemos ler em um determinado fragmento póstumo de Nietzsche, que considera a falsidade e o erro não como possíveis resultados indesejados da busca pelo conhecimento, mas como pressupostos, tais como as noções de identidade e de permanência do que se chama de conhecer. Então você vê aqui, lançando mão ao que a gente leu anteriormente, e o modo pelo que ele coloca, eu não vou ler novamente o trecho aqui, porque acho que vocês podem ruminar aquele trecho, tentar refletir à luz disso que eu estou colocando aqui de forma independente, né? E a ideia é prosseguir aqui no texto. Tente refletir isso que está sendo colocado aqui à luz do texto anterior, né? Por mais chocante que seja. E aí, citando Nietzsche, cito Nietzsche. Assim, certamente, todo conhecimento é falso. Mas ainda assim, existe um representar. E é esse representar que é estratificado, né? E entre as representações, existem muitos graus do falso. Estabelecer os graus do falso, a necessidade do erro fundamental, como a condição de vida do ser que representa. Tarefa da ciência. A questão não é saber como o erro é possível, mas como é possível uma espécie de verdade, apesar da inverdade fundamental do conhecimento. E aqui eu já falei uns 20 minutos, eu teria mais questões a explorar, mas possivelmente eu posso trazer de acordo com a discussão. A gente vê que ele começa o próprio texto, né, a própria introdução da genealogia da moral, falando dessa questão do erro dos homens do conhecimento, que somos de nós mesmos desconhecidos e que relaciona-se com essa discussão aqui sobre erro, verdade, sobreposições de falsidades, níveis de falsidades que são mais nocivas do que outras, entre cristianismo e ciência, que eu acho que é uma discussão interessantíssima para poder pensar não só a obra como um todo, mas principalmente aquele trecho lá onde Nietzsche estabelece de forma retórica, né, as próprias terminologias da época dele, que são demasiadamente estratificantes, para ressaltar sua própria crítica, o seu desenvolvimento crítico acerca dessas determinações e do estabelecimento que surge a partir da própria linguagem que se torna científica, né? Ou pretensamente científica, né? A partir de um movimento de conceber esses recortes ou esses níveis de falsidade metodológicos como determinantes a partir de um sentido de diferenciação que se circunscreve necessariamente por um ímpeto de sobreposição e dominação entre povos, entre um povo que predomina e se estabelece como o mais legítimo e o mais verdadeiro, e a partir de uma condição de subjugar, estabelece tudo aquilo que é diferente como algo determinado cientificamente, né? Inclusive esquecendo-se, né, que as próprias condições de subjugar, criadas pelo próprio processo de hierarquização contextual, é que produz, de certa forma, determinadas características corpóreo-fisiológicas e culturais, que não podem ser compreendidas como determinantes, mas concebidas a partir das suas próprias relações estabelecidas dentro de um dado momento histórico, né? Então, esses são os níveis de falsidade que se estabelecem a partir dessa relação dentro daquilo que o Nietzsche está tentando explicitar ali naquele dado momento. E aqui eu abro para o Nelson falar, e que quem quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade antes disso. Oi, Alberto.
É justamente nesse movimento que você falou agora, e é super interessante isso. Eu acho que eu concordo com você, com sua observação, certo? E tem um texto do Barriquer que está em uma coletânea chamado Nietzsche e as Ciências. O texto do Barriquer é Nietzsche cientista, onde ele faz uma análise sobre alguns pressupostos do Nietzsche acerca da ciência e aponta justamente nessa mesma direção. Né? Se me der 2 minutinhos, tem como eu fazer apenas uma citação aqui desse artigo. Certo? Ele vai dizer o seguinte: a ciência muda apenas a forma desse ideal, não acredita no mundo do além, mas acredita numa verdade que paira além do mundo. Por isso, essencialmente, a ciência continua com a visão ascética do mundo, aquilo que você mencionou, né, do tipo de ascetismo. Por isso, essencialmente, a ciência continua com a visão ascética do mundo, ela não é um contra-ideal, né? E esse contra-ideal é uma referência à terceira dissertação, né? O contra-ideal é encontrado na arte, a arte que exalta a ilusão, a falsidade, o erro, a errância, todas essas características que não aponta para nenhuma verdade essencial, forjada desde sempre para a eternidade, e aí é uma referência também a genealogia também, na parágrafo 25, em que Nietzsche fala o seguinte: a arte na qual precisamente a mentira se santifica, a vontade de ilusão tem uma boa consciência ao seu favor, opõe-se bem mais radicalmente do que a ciência ao seu ideal ascético. E aí ele continua: por fim, na última fase do pensamento nietzschiano, a ciência é exaltada por ser o importante instrumental, e aí em negrito, para subsidiar o pensamento propriamente filosófico. É uma forma de interpretar a realidade. Por outra parte, a ciência é questionada no seu cometido essencial de procurar a verdade, acreditar na verdade e condenar a ilusão, isto é, continuar a crença do ideal ascético, junto com a metafísica, a moral e a religião. Então, eu acho que é um texto também muito bacana, certo? Quando tiver um tempo, eu posso tentar escanear esse artigo e também mandar para o grupo e os interessados ter mais um texto para estudar sobre essa questão, que acho que eu acho que é uma questão fundamental no pensamento nietzschiano, porque perpassa pelos conceitos de não só de ideal ascético, mas também pelo perspectivismo nietzschiano, né, como um tipo de epistemologia, uma teoria do conhecimento de Nietzsche, né, e perpassa também pela essa questão da vontade que está por detrás de toda e qualquer interpretação sobre a realidade, né, que aí é muito ligada à doutrina da vontade de poder. Então, eu acho que dá para clarear um pouco, né, esse aspecto tão polêmico do texto nietzschiano. Valeu. Então, alguém tem. Bem-vindo aí, eu tô vendo agora. Bem-vindos aí, eu tô vendo agora que entrou bastante gente aí. E sejam bem-vindos, fiquem à vontade para comentar. Ou para Bem-vindo. não. Ou para não comentar, porque também não quero forçar ninguém a se expressar aqui, se expressem se quiserem. E é isso, né? Isso quer dizer que o grupo tá chamando a atenção. Isso é bom.
Quanto mais gente, melhor. Então, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Se não, a gente pode prosseguir da leitura. A gente poderia tentar trazer a discussão sobre a associação e a apropriação do pensamento do Nietzsche pelo supremacismo branco, ou pelo arianismo, do fascismo e do nazismo, e também pela utilização retórica das pessoas que tentam colocar o Nietzsche como o precursor do nazismo, utilizando geralmente esse trecho, esse trecho isolado aí. E como esses textos auxiliares que vocês trouxeram pode auxiliar nessa discussão, nesse embate sobre essas questões de apropriação, utilização e da retórica, né, de desespero das pessoas quando vem falar de Nietzsche, fazer ele soar como um percurso, fazer ele soar não, né, falar peremptoriamente com um ar de certeza de que o Nietzsche era nazista, ou que o Nietzsche é responsável pelo pensamento do supremacismo, do nacionalsocialismo. Seria interessante adentrar mais nessa polêmica. Então, tem uma série de questões. Eu vou ser sucinto sobre isso aqui, porque senão, se a gente for esmiuçar, aí vai mais meia hora e a gente não entra no texto. Mas, assim, eu recomendo que dê uma lida nos 5 e reflita a partir do que a gente falou aqui. Mas a questão é a seguinte: declaradamente, a perspectiva de abordagem política totalmente abjeta daquilo que vem a ser o nazismo, ela está centrada dentro de uma teoria supremacista e essencialista da raça. Quando Nietzsche estabelece esse diálogo aqui, a partir de uma crítica metodológica à ciência da época dele, como processos de determinações que se estabelecem enquanto relações antagônicas que necessariamente se produzem dentro da relação cultural mediada pela noção de vontade de potência. Ele não está dizendo que existem pessoas ou castas superiores a outras, mas castas que se estabelecem como superiores dentro de um determinado sentido, que surge a partir de um conflito histórico que inexoravelmente vai se repetir. Então, não existe um essencialismo daquele que se estabelece como nobre, um essencialismo biológico, um essencialismo genético, um essencialismo social, um essencialismo econômico, né? Mas existe um processo que ocorre, que também é dissolutivo, porém essa dissolução depende das próprias condições históricas que se desenvolvem em relação ampla, né? Mas que esse processo de hierarquização é um processo que surge do embate, da luta, né? do agon, né? Da relação agônica, né? E que, inevitavelmente, dentro de um dado contexto, ele não está justificando e dizendo que isso é louvável, mas que inexoravelmente isso vai ocorrer dentro do sentido de sobreposição, né? De subjugar determinados povos. E dentro dessa lógica não existe uma determinação de superioridade por uma mediação, digamos assim, essencialista das relações entre povos. E, inclusive, é isso que ele está criticando aqui no trecho anterior, né? Apesar das terminologias que ele usa serem totalmente complicadas, uma pretensão da metodologia científica fazer distinção entre raças a partir, por exemplo, da curvatura do crânio que ele menciona lá, que é tão chocante, mas que era algo comum à ciência da época dele, né? E que ele não visava defender enquanto um processo de determinação a partir da própria metodologia científica, como a gente pode ver aqui agora, né? O desenvolvimento, entre aspas, cultural nazista se desenvolve justamente no sentido contrário. Lógico que há aberturas, lógico que há possibilidades, e lógico que o Nietzsche, em certa medida, é um pensador que pode oferecer as ferramentas para uma espécie de apropriação, e foi isso que ocorreu, né? Mas dizer que Nietzsche está defendendo um processo cientificista essencialista é um equívoco tremendo, né? Enfim, basicamente é isso. O Gabriel quer falar alguma coisa. Pode falar, Gabriel. Eu não tô. Opa, obrigado, Alberto. Eu não sei o nome do autor, mas tem um livro que, e se você quiser, posso tirar uma cópia para você depois, Alberto. Eu mandei o link
no chat. Eu tenho aqui a antinatureza, elementos para uma filosofia trágica. Quando você fala desse anticientificismo, assim, eu acredito que remete a uma crítica a essa natureza. É o que eu interpreto. Mas sobre essa questão da natureza, eu não sei se ele aprofunda, quer dizer, eu não sei se ele vai falar de Nietzsche, mas é um livro que ele aborda profundamente essa questão da antinatureza, e ele já está traduzido aqui no Brasil, e é um tema bem interessante, me chamou a atenção, e eu só quis trazer assim, uma sugestão de leitura para levantar sobre essa questão da antinatureza. Aí, se você quiser, depois, Alberto, me avise para depois tirar uma cópia para você. Você vê aí, como eu disse, eu só quis trazer essa informação para aqui mesmo. Então, só para ressaltar o que você falou, tem bastante reflexão sobre isso lá no Crepúsculo dos Ídolos, sobre moral como antinatureza, né? E aí, posteriormente, a gente poderia trazer aqui no grupo para discutir, porque uma das abordagens, se eu não estiver esquecido aqui agora, lá no Crepúsculo dos Ídolos, é a perspectiva da ciência. Ele vai desenvolver isso também, ele vai ter um diálogo lá com Darwin posteriormente, porque o Crepúsculo dos Ídolos é, de certa forma, uma tentativa de justificação, mais uma vez, da obra do Nietzsche, né? Digamos assim, do Nietzsche para o Nietzsche, né? E tem essa discussão lá, moral como antinatureza. Ele vai estabelecer alguns parâmetros, dentre eles o diálogo na perspectiva científica, que a antinatureza, basicamente, no Nietzsche, a grossíssimo modo, é uma maneira de tentar parar a vida pelo processo de representação e formalização da cultura, da ciência, da religião, da estética, né? Por isso que ele vai se afastar de Schopenhauer e de Wagner também, né? Ele vai admirar, e em certo momento ele vai perceber que está caindo num processo de cristalização da estética do artista, num processo de cristalização do diagnóstico schopenhaueriano da vontade como algo que precisa ser negado asceticamente, né? Então ele precisa se afastar disso, né? Dentro de um processo sempre que envolve algo que eu gosto de chamar inflação e declínio, né? Que remete ao apolíneo e dionisíaco, não como determinação essencialista, né? Mas como compostos que se constituem e se desenvolvem, né? E lógico que isso vai estar mais presente no jovem Nietzsche, né? O apolíneo dionisíaco, né? Como um processo constitutivo dissolutivo e indeterminável, principalmente no que concerne ao dionisíaco, né? Porque é a própria disrupção, é o próprio investimento contra si, né? O dionisíaco. Mas na minha interpretação, isso vai permanecer no Nietzsche sobre outras formas, né? De declínio da própria vontade de potência, é a reintegração desse processo de modo geral, o perspectivismo, né? A relação do amor fati, o eterno retorno, estão reinvestindo nesse processo, né? De declínio e inflação contidos na própria vontade de potência, né? E aí eu gostaria de seguir para a leitura, mas Gabriel quer dar mais uma palavrinha. Se eu pudesse ser breve, eu poderia tentar no texto. Não, na verdade, eu tenho uma dúvida, Alberto. Se o Spinoza vai ter algum papel nessa influência, assim, vai ser um ponto de influência para Nietzsche acerca dessa questão da natureza? Foi algo que eu me perguntei aqui. Eu queria só saber. Com certeza vai ter, só que aí, para trazer Spinoza aqui, é mais meia hora, né? Então, eu acho melhor a gente ir diretamente para o texto, né? E em outro momento a gente comenta Spinoza, porque a gente já está indo para quase 40 minutos e a gente ainda não entrou no texto. Mas quem sabe ler, tá? Ler o trecho aí, o trecho 6. Quem põe a mesa, como diz Nelson. E se ninguém vai ler, eu leio, não tem problema. Eu leio. Então vai lá. Texto 6? É isso. Dessa regra, a de que o conceito denotador de preeminência política sempre resulta em um conceito de preeminência espiritual, aqui o espiritual é no significado hegeliano? Eu acho que não necessariamente. Nietzsche usa bastante esse termo, né? Dentro de uma compreensão própria também, mas às vezes no sentido Porque ele do que ele está aparece criticando. também, É porque varia. porque ele também aparece no Stirner.
É porque varia, vai depender do contexto, vai depender do uso, mas ele usa bastante essa terminologia de várias É formas. só lembrando aqui, quando ele fala assim, dessa regra, ele está falando da etimologia, tá? Das palavras. Talvez ajude a elucidar. Ok. Dessa regra, a de que o conceito denotador, que denota, né, de preeminência política sempre resulta em um conceito de preeminência espiritual, não constitui ainda exceção, embora dê ensejo a exceções. O fato de a casta mais elevada ser simultaneamente a casta sacerdotal é que ele está ainda focado muito na análise das castas hindus, ou ele está utilizando o termo casta para classificar Ele algumas está culturas começando a cristãs? refletir, em certa medida, porque o sacerdote ele está jogando aqui essa questão, né? Porque o sacerdote, de certa maneira, está circunscrito dentro da casta mais elevada, né? Ele está colocando esse elemento. Lógico que, Do pastorado? também, só que o sacerdote é uma figura complexa, né? Ele não se resume a isso. A gente vai explorar isso posteriormente nos outros textos. Mas nesse momento ele está fazendo esse movimento, né? De colocar essa questão, né? De colocar isso em evidência, digamos assim. O fato de a casta mais elevada ser simultaneamente a casta sacerdotal e, portanto, preferir para a sua designação geral um predicado que lembre a sua função sacerdotal é, então, por exemplo, que puro e impuro se contrapõem pela primeira vez como distinção de estamentos. O Fanon discute isso sobre racismo, né? Classificação de puro e impuro. Teve naquele texto também que eu trouxe quando a gente foi discutir o conceito de raça, passado para definir grupos étnicos ali para o 450, para judeus e muçulmanos. Tem essa preocupação com puro e impuro. Também tem no nazismo, né? Mas Então é para ele vai tentar explorar de onde é que raça. isso surge. E aí você vê como é que isso vai se contrapor mais uma vez àquela interpretação determinista do trecho anterior e vai confluir com o que eu tentei trazer, que o Nelson trouxe também. Né? Vamos lá. Isso, essa parte dos estamentos é a forma como é dividida as classes na Idade Média, né? As classes na Idade Média era compreendida como estamentos, né? Tem aquela dificuldade de passagem de uma classe para outra, assim como no processo de castas. Então, por exemplo, que impuro e impuro se contrapõe pela primeira vez como distinção de estamentos. Aí também se desenvolve depois bom e ruim no sentido não mais estamental. De resto, cautela para não tomar de antemão, aí sabe aí, os conceitos puro e impuro de maneira demasiado ampla ou demasiado rigorosa, ou mesmo simbólica. Os conceitos de humanidade antiga foram inicialmente compreendidos numa medida para nós impensável, de modo grosseiro, tosco e profundo, estreito, sobretudo e francamente assimbólico, o que me remeteu a Deleuze, né, com A significante. As com Eu signos acho que não significantes. esse tema Aí simbólico não esse está aí à toa, não, assimbólico, mas vamos lá. o puro é, desde o princípio, apenas um homem que se lava, que se proíbe certos alimentos que causam doenças de pele. O puro é o asceta, né? O asceto, que nem o sannyasa Está apresentando esse elemento do sacerdote aqui agora, né? Isso. Da O puro é higiene. desde o princípio apenas um homem que se lava, que se proíbe certos alimentos que causam doenças de pele, que não dorme com as mulheres sujas do povo baixo, que tem horror a sangue, e não mais, pouco mais, isso aí é bem bíblico, né? E não mais, pouco mais que isso. Por outro lado, a natureza de uma aristocracia sacerdotal, isso é Velho Testamento, né? Esclarece porque precisamente aí as antíteses de valores puderam bem ser interiorizar-se e tornar-se mais intensas. Aí, na Bíblia, no Velho Testamento, ele está passando ali da passagem da classe sacerdotal ali entre Abraão e Moisés, né? Que vão
E aí até que Moisés chega lá, ele vai estabelecendo essas classes sacerdotal e essas regras que de não dormir com mulher impura, sujar, restrição de alimentação. É o que eu consegui associar, né? Por outro lado, a natureza de uma aristocracia sacerdotal esclarece por que precisamente as antíteses de valores puderam bem cedo interiorizar-se e tornar-se mais intensas. De fato, através delas abriram-se finalmente entre os homens abismos tais que mesmo Aquiles de livre pensar hesitaria em transpor. Já de início existia algo malsão nessa aristocracia sacerdotais e nos hábitos que nelas vigaram, hábitos hostis à ação, em parte meditabundos, em partes explosivos sentimentalmente, cujas sequelas parecem ser a debilidade intestinal e a neurastenia quase que fatalmente inerente ao sacerdote de todos os tempos. E que ele está querendo dizer que Lembro que uma vez que o Nietzsche numa 3, não sei em qual sentido, ele associou algumas representações de santo, manifestações espirituais, blá, 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 sabe? Incorporações como epilepsia. Tem bastante fazer uma analogia com patologias, doenças, com estados de êxtase e transe espiritual. Aí esse enfraquecimento do corpo parece ser sequela do regime que os santos, que os sacerdotes se fazem. Parece meditabundos, em partes explosivos sentimentalmente, ou seja, afetando o seu psicologicamente, né? Eu acho que ele está usando aqui mais no sentido científico mesmo, para ironizar aqui esses processos de relação ao sacerdote. O estado de neurastenia é uma perda e a neurastenia. É porque eu pensei na hora no sannyasa, que ele passa dias sem comer, muda completamente a sua dieta. Ele vai citar isso já. Ele vai citar isso também daqui a pouco. Ele vai falar sobre essa questão aí do ascetismo, da mortificação dos corpos a partir de um processo de fazer ordem ao ascetismo, a partir de vários processos, a partir da dieta, enfim. Cujas sequelas parecem ser a debilidade intestinal e a neurastenia, quase que fatalmente inerentes aos sacerdotes de todos os tempos, mas o que foi por eles mesmos inventados como remédio para essa debilidade. É a mortificação do corpo, né? Não é preciso dizer que afinal demonstrou ser 1000 vezes mais perigosos em seus efeitos ulteriores do que a doença do que deveria curar. A própria humanidade sofre ainda os efeitos dessa veleidade de curas sacerdotais. Lembremos, por exemplo, certas formas de dieta, abstenção de carne, o jejum, a continência sexual, a fuga para o deserto, o isolamento de Ray Mitchell. Claro que sem subsequente cura de engorda e superalimentação, na qual reside o mais eficaz antídoto contra toda histeria do ideal ascético. A isso, junte-se a metafísica antissensualista dos sacerdotes, apta, aí é muito cristianismo, né? Porque no caso de algumas religiões orientais, essa metafísica seria ultrasensual, né? Depende. Que ele vai citar da questão. Depende. Depende, porque ele vai citar a questão dos brahmanes também, que é bem complexo, sabe? Não é uma questão de. Tudo bem que existe uma tentativa de dissolução dessas relações sensuais em relação aos processos mais, entre aspas, racionais, mas se você for estudar aprofundadamente as questões antropológicas dessas culturas, você vai ver que tem uma série de embates justamente sobre essa questão que ele está postulando aqui, que é como se compreendia ou se inseria uma discussão sobre os processos corpóreos em relação a processos mais racionalizantes e desenvolver isso dentro de um processo cultural que pudesse dissolver esses antagonismos. Então não é tão simples assim, não, como parece ou como esse alguns podem interpretar. Tem um debate com o budismo, né? O budismo... o Krishna critica o budismo porque o budismo propõe a inação, né? A não ação como a forma de superar o sofrimento, né? Não fazer nada. Continuemos, que ele mesmo vai explicar isso aí mais adiante. O jejum, a continência sexual, a fuga para o deserto, aí eu já li essa parte. A isso junta-se a metafísica antissensualista dos sacerdotes,
apta a fabricar indolentes e refinados. A sua auto-hipnose é a maneira dos faquires e brahmanes. O brahmane usado como botão de vidro e ideia fixa. E, por fim, o muito compreensivo enfado geral com a sua cura radical, o nada. O nada é do budismo, né? O nirvana. Ou Deus, ou o anseio da união mística com Deus é o anseio budista pelo nada, é o que eu falei, pelo nirvana e nada mais. Com o sacerdote, tudo se torna mais perigoso. Não apenas meios de cura e artes médicas, mas também altivez, vingança, perspicácia, dissolução, amor, sede de ânimo, virtude e doença. Mas com alguma equidade se acrescentaria que somente no âmbito dessa forma essencialmente perigosa de existência humana, a sacerdotal, é que o homem se tornou um animal interessante. Apenas então a alma humana ganhou profundidade no sentido superior e tornou-se má. É um momento bem novela das 8 do Nietzsche. E estas são as Ele duas está formas. sendo mordaz, na verdade. E estas são as duas formas fundamentais de superioridade até agora tida pelo homem sobre as outras bestas. Essa daí seria a segunda e a primeira seria aquela. Tá dando eco aí o teu áudio, não sei porquê. Desculpa. Essa primeira aqui seria. A primeira seria a do parágrafo 5 e a segunda essa daqui, do exemplo do trecho, né, do texto 6. Ou as duas foram apresentadas aqui nesse parágrafo 6 aí? Então, não entendi muito bem qual foi a sua colocação. Pode repetir, por favor? É porque aqui ele termina dizendo: essas são as duas formas fundamentais da superioridade até agora tida pelos homens sobre as outras bestas. As duas que ele está falando foram nesse trecho aqui que a gente acabou de ler, ou no trecho anterior está a primeira? É a questão do fato do homem ter se tornado um animal interessante e da questão da profundidade da alma, que se essencializou, se tornou o mar. E é lógico que ele está sendo irônico, mas isso tem um diagnóstico, tem um fundo de diagnóstico que ele concebe que isso foi interpretado realmente nesse dado contexto, né? Se tornou má, se tornou subterfugiada, se tornou essencialmente profunda. A gente vai poder comentar alguns trechos desse texto daqui a pouco, mas antes eu quero abrir para saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente tentar dar conta aqui, pelo menos de alguns pontos aqui desse texto. Nelson, alguém? Não, eu só queria pontuar algumas coisas que ele estava falando aqui, mas eu acho que você pode começar e aí eu completo com alguma coisa. Tá, beleza, então vamos lá. Né? Aparece aqui a figura do sacerdote, né, que é uma figura demasiadamente importante, e já digo que, de certa maneira, ele já está dando indícios do que vai vir em outros momentos, inclusive na segunda dissertação, nos trechos posteriores, na terceira dissertação. Ele está apresentando já alguns elementos aqui que indicam, lógico que não aparece tão claramente, é muito fácil dizer isso a partir de já ter lido a obra algumas vezes, mas ele está indicando que o sacerdote ele tem uma certa coparticipação dentro daquilo que é concebido, dentro de um sentido hierárquico, como casta superior. Mas já adianto que o sacerdote não se resume apenas a essa casta superior. Tá? É uma figura complexa, existem interpretações aí que são insolúveis sobre essa questão, para poder bater o martelo sobre a figura do sacerdote. Mas ela desempenha um papel importante na genealogia de Nietzsche. Né? A discussão é demasiadamente ambígua, como eu já falei, e aí eu apresentei um pouco disso no encontro anterior, no final, por conta do conjunto de relações. Nesse sentido, o padre, né, ou sacerdote, ou como você preferir chamar, de alguma maneira apresenta-se aqui alguns fatores sobre o poder criativo que molda a moralidade do escravo. E aí o tangenciamento, a questão... Qual é o termo que o Edson Passetti usa, letra subversiva? Me ajuda aí, me lembra aqui a questão do Estado. Me esqueci agora. Né?
Mas, enfim, o sacerdote, de certa forma, ele é um elo que mantém algo que também vai aparecer em Deleuze e Guattari. Foi interessante você trazer essa questão, já influenciada por La Boétie, que é a questão da servidão voluntária. O sacerdote, de certa forma, é esse aspecto, é esse mecanismo, é esse dispositivo que apresenta-se aqui nesse dado contexto como um sentido de conciliação do rebanho, né? Conciliação não necessariamente, mas de tangenciamento, de unificação, de manutenção do rebanho enquanto rebanho, né? Então, em alguma medida, eu vi que você escreveu alguma coisa aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Pastorado, né? Ele pega esse termo, justamente. É a noção do pastorado, né? O Estado, de certa forma, em vez de ser o grande acordo do Leviatã, o Estado, na verdade, poderia ser representado na figura do sacerdote, né? Porque ele mantém esse estabelecimento no sentido de pastoreio, de certa forma, né? Dentro dessa égide da manutenção de uma servidão voluntária ao Estado. A gente pode compreender isso desse sentido, né? Também. Para poder a gente, de certa forma, deixar mais claro aqui, dentro do contexto do Nietzsche. Lógico que ele não chegou nessa reflexão do Estado aqui nesse dado momento, tá? Mas existem possibilidades interpretativas que podem lançar a luz acerca do texto, para a gente compreender melhor, né? Então, a questão existe uma manutenção dessa servidão através da figura do sacerdote que pastoreia, né, o rebanho, e se introduz aqui nesse contexto como parte da classe nobre, nesse momento, né? Mas não é a única forma que ele aparece, tá? Então, apesar de algumas dificuldades ao longo da obra, a partir de uma aparição meio dúbia, meio incerta, né? Nietzsche apela a algumas circunstâncias históricas, né? A partir de certos relatos gerais. Nietzsche parece destacar aqui, nesse contexto aqui, que as primeiras culturas aristocráticas não se limitavam a tipos de mestres e seus poderes externos, ou seja, em outras palavras, a religião foi comparativamente importante para essas culturas ao lidar com essas forças espirituais e significados para nobres e plebeus. Ou seja, ele está trabalhando dentro de uma perspectiva da distinção produzida pela religião dentro desse cerne já hierárquico que ele está estabelecendo aqui, né? Então, os sacerdotes, de certa maneira, funcionavam como intersectores entre a vida humana e as próprias dimensões espirituais, conduzindo os rituais religiosos e exibindo poderes proféticos, visionários e divinos, né? Todavia, né, há duas esferas principais naquilo que se estabelece, de certa maneira, como casta dominante, que Nietzsche vai designar posteriormente como a distinção guerreiro-sacerdote, né? Então, em alguma medida, isso vai ser aprofundado melhor nos trechos posteriores, tá? É só um indicativo. Então, o sacerdote, de certa forma, apresenta-se aqui, talvez, e apareceu alguns elementos aqui, dentro dessa distinção, no desenvolvimento que vai ser apresentado posteriormente, como não parece ser equivalente à futura figura da própria moralidade judaico-cristã que Nietzsche vai criticar. E aqui eu já apresento mais um elemento, que a concepção de Nietzsche sobre a moral judaico-cristã, ela também tem etapas, né? Lógico que Nietzsche vai criticar bastante a moral judaico-cristã, mas ele vai compreender dentro de uma chave de leitura que ele estabelece em relação aos próprios judeus, né? Que se chama a distinção Roma-Judéia. Ele vai dizer que, inclusive, os judeus tiveram seu momento de Roma. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, em algum momento, os judeus, inclusive, através de alguns relatos que são presentes dentro dos próprios escritos bíblicos, mesmo como simbolismo, vão apresentar uma maneira valorativa da vida. Ele atribui essa terminologia a Roma como uma perspectiva guerreira, valorativa da vida, que os judeus também possuíram em um dado momento, né? Mas em um dado momento se tornaram Judéia como uma espécie de voltar-se para dentro, que vai ser caracterizado por esse algo que surge como essa profundidade da alma a partir do momento que o homem se torna esse animal interessante, que ele introjeta determinados instintos
a partir de uma certa estratificação no lugar de reativo, a partir dessa ideia de subserviência social, que demanda-se através desse processo inexorável de sobreposição de determinadas castas em relação a outros povos, dentro de uma égide do conflito não determinante, mas que produz um certo sentido de estratificação histórica a partir do seu dado contexto, né? Então, trazendo um pouco para o próprio texto aqui, para poder refletir o que a gente leu agora há pouco, né, alguns momentos, para poder tentar identificar essa abordagem aqui, né, tem alguns trechos que me parecem interessantes, né, para lançar a mão sobre isso. Deixa eu só localizar aqui. Quando ele começa a dizer assim, né, então, por exemplo, que puro e impuro se contrapõe pela primeira vez como distinção de estamentos. Aí também se desenvolve depois bom e ruim, como essa distinção, né, de diferenciação, né? E como é que se produzia essa função da intermediação da figura do sacerdote inicialmente, como essa figura quase que oracular, né, que se via como esse intermédio entre o divino e o sensual, né? Como é que ele poderia se apresentar como essa figura orientadora em determinado sentido, né? Como é que ele poderia apresentar-se como essa figura de sabedoria, como essa figura interventiva, né? A partir de uma certa colocação aliada a uma perspectiva da casta dominante que visava, dentro do contexto religioso, como eu disse anteriormente, fazer essa distinção através de determinados rituais que envolviam, inclusive, a mortificação do corpo, a abdicação de determinadas concepções mais sensualistas, advogando, a partir disso, um investimento que poderia se mistificar dentro de uma metafísica do ascetismo, né? Como representação dessa própria ecopolítica de Edson Passetti, mas é bastante inspirado em Foucault. Tem muitas reflexões sobre Foucault lá. Já leu o livro? Eu acho que era interessante dar uma olhada, porque tem muito de Foucault lá, Gabriel. Estou respondendo o comentário aqui que veio no chat. Então surgem aí os conceitos de puro e impuro justamente para exacerbar essa distinção e essa relação de intermediadores com o divino, né? Então, e aí eu acho importante destacar esse ponto aqui, por isso que eu queria ler o texto novamente. Não vamos nos debruçar de maneira demasiada ampla ou demasiado rigorosa, ou seja, é preciso fazer um corte interessante desse contexto histórico aqui a partir de um certo procedimento genealógico, né? E qual é o procedimento genealógico? É observar as condições que se estabeleceram a relação de poderes em um dado contexto a partir de como se constitui o estabelecimento, inclusive, de determinadas terminologias, de determinadas situações, de determinados processos de diferenciação, né? Então, é um livro de vários autores, mas é o Edson Passetti que organiza, né? Então, existe um processo aqui que é observável a partir dessa questão de uma certa observação que não se torne demasiada ampla, porque precisa desse determinado recorte, mas também não demasiado rigorosa, porque não precisa ser determinista, como o trecho anterior e a reflexão da crítica metodológica que Nietzsche erige exige esse movimento. Inclusive, uma coisa que é muito pouco citada, inclusive, não sei se você sabe disso, Nelson, acho que deve saber, mas é que compreende-se por muitas vezes o Nietzsche como filólogo, como se o Nietzsche fosse um mero etimólogo, que ele fosse buscar os fundamentos das palavras e utilizasse os fundamentos das palavras como espelhos para os seus diagnósticos, mas Nietzsche tinha um embate profundo com os filólogos da época dele, justamente por conta de um sentido de etimologização das palavras que esses filólogos faziam, né? Então, um dos motivos e uma das inspirações do Nietzsche e que surgem a partir da sua investigação sobre filologia é justamente a contestação do método filológico predominante da época dele. Então, Nietzsche não é um mero etimólogo que vai pegar determinadas palavras e reproduzir e tirar uma essência daquele determinado contexto. Ele está tentando observar, a partir das etimologias, os processos que estão por detrás dessa produção,
que não é algo subjacente aos filólogos da época dele. Isso é muito pouco citado, inclusive, né? Nietzsche era filólogo, ele conhecia bem as terminologias das palavras, como se isso fosse o fundamental da questão, né? Então, não é exatamente isso, tá? Então, a questão é o seguinte, prosseguindo, né? E aí, vai haver um contexto, vai haver uma contextualização, vai ter um processo de intensificação dessas substancializações exacerbada pelo dado contexto, pela dada relação que ele está tentando apresentar aqui, né? Então, ou mesmo simbólico, os conceitos da humanidade antiga foram inicialmente compreendidos numa medida para nós impensável, de modo grosseiro, tosco, improfundo, estreito e, sobretudo, francamente, assimbólico. Eu entendo esse assimbólico aqui como um processo que não visava explicitar os investimentos que foram citados aqui anteriormente. Por exemplo, quando se fala da cultura Brahmani, né? E aí o leitor subversivo falou algo análogo a outras culturas muito próximas, que é o seguinte: não, mas existia uma sobrevalorização do corpo ali. Sim e não. Né? Porque vai depender do contexto cultural que você está analisando e os tipos de embates que se produziam ali dentro do contexto antropológico investigativo que você vai se debruçar. Lógico que existe uma preocupação. O Brahmani, ele tem que tipo o sensual aqui, né? Não é no sentido de sexual. Não, eu sei disso. Mas voltada para o corpo. Sim, é justamente isso que eu estou falando. É porque a questão é a seguinte: vai haver uma pretensão de dissolução das relações sensuais em relação aos processos possivelmente racionais. Porque ficar centrado numa coisa ou na outra é um processo de unilateralidade que causa adoecimento, inclusive cultural, em todas essas culturas. Então, a dificuldade eu entendo que o Nietzsche está falando. Tipo assim, ele tem razão na comparação dele ali. É que ele pega o Brahmani, que é uma das castas, né? Porque aí a questão de castas nessa visão hindu, eu acho que ele se inspira diretamente aí, né? Que ele pega como casta, essa casta se porta exatamente assim. Mas nesse, que não é um sistema, é uma multiplicidade de sistemas religiosos, como todo mundo sabe, né? Cada dia surgem milhares de deuses novos no panteão hindu. Mas mesmo assim nas casas de Brahman há uma certa tendência a uma hipervalorização. É igual a reflexão sobre a arte erótica que o Foucault inicia, que aparece também lá no Ecopolítica. Tem essa arte erótica deles que é diferente do mundo cristão. Mas aí é só essa diferença mesmo. Mas em suma, não tem muito o que discordar do Nietzsche na comparação que ele está fazendo. Sim, essa questão é como eu estava dizendo, né, anteriormente. A questão é o seguinte, né? Existe um tipo de investimento espiritual que é diferente de como majoritariamente a gente entende. Só que a multiplicidade e os investimentos estão tão amplos a partir de um sentido geral, dentro dessa própria cultura, que dentro da compreensão que nós temos de religião e de religiosidade, né, realmente, ao olhar através de uma cultura ocidentalizada para essa perspectiva hindu, né, pode parecer hegemonicamente que há uma sobrevalorização dos aspectos sensuais, né, e sensuais aqui como aspectos corpóreos. Só que, como você mesmo falou, né, essa multiplicidade de investimentos e relações e possibilidades de produzir uma cultura saudável que se relacione com os aspectos sensuais e os aspectos que surgem a partir de uma pretensão racional, como pares de opostos que se desenvolvem nesses investimentos culturais em sentido amplo, né? Tem inúmeras discussões, inúmeras concepções que se debatem entre si dentro dessas culturas. Né? E aqui também não é o contexto do Nietzsche, Nietzsche está trazendo isso para um aspecto específico que ele está querendo enfatizar. Foi só isso que eu quis ressaltar. Mas, enfim, alguém levantou a mão ou postou alguma coisa? Pode falar, Nelson.
Eu só queria fazer algumas pontuações. Eu acho que está nesse caminho realmente da qual o Alberto está falando, certo? As questões do corpo, e aí o Nietzsche, o que é que o Nietzsche está trazendo? O Nietzsche está trazendo duas culturas para ilustrar esse processo sobre o corpo. Foram 3 culturas. Veja, são duas culturas porque, às vezes, ele está trazendo tanto os processos sociais, culturais do Oriente, a exemplo dos hindus, dos brahmanes, todos os processos, e o processo também do cristianismo, certo? Ele está pegando essas ilustrações sociológicas, esses processos que se deram nessas culturas, que possuem o mesmo fundamento, certo? Nessas questões do corpo. Na interpretação dele, né? Que são a generalização também. Isso, como processo de interiorização da criação ele fala da criação do espírito, né? O espírito aí não é o espírito de alma religioso, é o espírito na questão da psique, é um aprofundamento da subjetividade como decorrente desses processos psicofisiológicos. Inclusive, deixa eu só fazer uma palhinha, vou aproveitar isso que o Nelson falou, né? Esse investimento dessa profundidade, ela pode ser, inclusive, demasiadamente circunscrita num processo corpóreo. Essa é a questão que eu estava tentando trazer aqui agora. É porque a exacerbação de determinadas culturas do sensualismo não quer dizer que elas não recaiam num processo de profundidade. Essa é a questão do Nietzsche aqui. De profundidade no sentido de espiritualização. Exato. E por isso que essa discussão é muito complicada, entende? E além disso, né, esse processo se dando de qual forma? A partir de regulamentações, de normas, as normas higiênicas que ele vai apontar tanto nos processos de uma cultura como em outra. Isso tinha lá entre os gregos, isso tinha entre os hindus, isso vai ter entre o cristianismo, período medieval, né? Essas regulamentações, essas normas, né? Esses o exercício sobre si, né? Exercício sobre si, inclusive, é um termo usado por Peter Sloterdijk, mas a gente pode pegar o Cuidados de Si, de Foucault, né? Então, o cristianismo, e aí esse finalzinho é que é bacana, esse finalzinho fecha essa estrutura argumentativa, né? Porque é o cristianismo que vai ajudar a criar uma profundidade, né? O cristianismo aprofundou a nossa dimensão interior, num aprofundamento da nossa interioridade, da nossa subjetividade. Esses processos psicofisiológicos, esses investimentos sobre o corpo, esses cuidados de si, né? Ou esses exercícios sobre o corpo, é o que vai dar essa profundidade, essa dimensão que não está no âmbito simplesmente do objetivo, mas objetivo do subjetivo também, principalmente em um processo psicofisiológico, tá? Então, às vezes o Nietzsche lança a mão de determinadas estratégias argumentativas que, às vezes, são tantas informações em pequenos parágrafos que essa é uma estratégia, é uma técnica, vamos dizer assim, nietzschiana, concentrar grandes quantidades de informações em pequenos trechos, em pequenas frases, que nos coloca, de certo modo, em um processo de decifração muito custosa, muito difícil. Né? Só aquele parágrafo que a gente conversou na semana passada, ali dá um curso. Esse parágrafo é outro, dá outro curso. Né? Então, mas é isso que eu quero dizer. Né? Essa questão da dimensão da interioridade, dos processos de aprofundamento de alargamento e aprofundamento do espírito. Né? Inclusive, ele mais para frente, acho que lá para a segunda dissertação, ele vai falar um pouco sobre essa parte interior que se assemelha ao enrugamento do intestino, né?
das fissuras e dos aprofundamentos, dos emaranhamentos dessa estrutura interior do sujeito, tá? Então, só essa pontuação. Aí, fazer algumas perguntas e algumas analogias de associações aqui. Eu estou lendo o livro do Douglas, Lugar de Negro, Lugar de Branco, e a gente, no canal, a gente também está discutindo o livro Os Condenados da Terra. Aí o Douglas faz, né, um esboço para uma crítica metafísica racial com base principalmente no Fanon, principalmente no Para Negros e Máscaras Brancas. Aí toda essa discussão me remeteu a Hegel, a Nietzsche e a Stirner sobre essa questão da espiritualidade. E aí, uma das questões que eu poderia mencionar aqui, que eu acho que acabei esquecendo as palavras que eu ia utilizar, né? Vou me confundir um pouco aqui, que o Fanon, ele se aproxima um pouco dessa ideia aí, que se aproxima e que faz Nietzsche, né? Parece que pegou bastante essa ideia ou pode ter sido influenciado pelo Stirner, tipo, quando o Stirner fala que nenhuma causa é a causa dele, mas no sentido essa causa também no sentido spinozano e hegeliano, causa mesmo, não causa moral, ou de eu querer ter causa, que parece refletir essas interpretações aí sobre dominação de conceitos espirituais, né? O Stirner utiliza espírito, né, no sentido de pensamento também, no sentido disso. Aí que ele está falando que a gente é tomado por esse espírito. Aí em Fanon eu comecei a associar isso agora, né, com esse espírito, essas ideias que o colonialismo imporia ao negro, da sua inferioridade, essa epidemização seria colocada de fora. E o papel que o Fanon está tentando fazer é criar um caminho para desalienação disso. Aí ele caracteriza duas fases, né? Que é a primeira fase, que é a da alienação. Depois é a tentativa de reconhecimento, que acaba caindo que é a idealização, que acaba caindo no perigo de outra fantasmagoria, né? Que a partir do reconhecimento, a partir dos conceitos impostos. E aí ele fala que nenhuma dessas coisas devem constituir sujeito, que eu não vou saber falar disso, mas eu e o Alberto estava lendo e a gente acabou terminando de ler sobre a cultura nacional, em que ele fala que a cultura ela não é algo fixo, estanque, que ela é móvel, que ela se constitui, né? E assim, o Douglas acaba definindo da mesma forma a questão da identidade com base no Pele Negras, Máscara Branca. Ele começa aqui no final, aquele que é capaz de implodir um modo de sociabilidade baseado na exploração e opressão é sua especificidade, sua singularidade determinada e irredutível. A universidade da classe requer o seu negativo, isto é, a particularidade que a compõe e a estrutura, necessariamente a consciência de classe. Acho que eu passei muito à frente aqui. Aqui. O que Fanon aponta com grande lucidez é que, ao contrário da loucura mítica, parece muito se meter a isso que o Nietzsche e o Stirner estão falando. A história comprova que os negros são também agentes da razão e do intelecto, e que esse aspecto mítico-religioso está limitado pelo próprio pensamento colonial. Razão e sensibilidade, né, que parece com as fases de pensamento, né, que o Stirner está falando também, são momentos constitutivos para aprender o que é ser negro nos limites impostos pelo colonialismo. Porém, ultrapassar essa condição é fundamental. Nesse percurso da consciência, a identidade está sempre se desestruturando e repondo seu movimento. Que nesse ponto aqui eu comecei a sentir muito próximo do eu proprietário, que ele não é constituído pelas coisas como nacionalidade, patriotismo, essas outras ideias, e
nesse percurso de consciência da identidade está sempre se desestruturando e repondo seu movimento, ou seja, ela está composta de coisas, pode mudar a todo momento, ela está assim como a cultura, como eu acabei entendendo, né, das nossas leituras aqui dos capítulos sobre a questão da cultura nacional, discutida por Fanon, ele fala da mesma forma da identidade. A identidade está sempre se desestruturando e repondo seu movimento. Da tentativa de agarrar a razão contra o irracionalismo, até a tentativa de se agarrar à sensibilidade poética, que estrutura uma espécie de retorno às raízes, culminando numa descoberta dessas próprias origens, que não são aquelas míticas, ou seja, eles devem se desfazer, né, dessa mistificação do passado também, mas são de um desenvolvimento histórico. O que está apontado por Fanon é o desdobramento da consciência do ser negro rumo à sua emancipação efetiva. Eu queria saber se poderíamos ver se haveria preocupação igual nesses autores Hegel, Nietzsche, Stirner e Fanon, talvez numa mesma direção de uma discurso sobre uma emancipação, e também com Francis Bacon, né, quando ele fala dos mitos como os ídolos, que o Nietzsche chama de ídolos de pé de barro, que tem que se desfazer, a essas ideias que são postas sobre a identidade, sobre o ser negro, sobre a mulher, sobre as sexualidades dissidentes, se poderiam ser utilizado esse texto aqui para essa discussão também. Aí são dúvidas, são mais dúvidas que eu joguei. Aí desculpa pelas burrices. É muita informação, viu? Mas assim, vou tentar pegar alguns recortes. Acho que o primeiro ponto é a questão de aliar uma perspectiva espinosista a uma perspectiva hegeliana. Eu acho que, apesar de Hegel ter uma base espinosista no qual ele sobrepõe em seu processo dialético, falar de uma afecção, de uma produtividade espinosista e de uma produtividade hegeliana são duas coisas distintas. O Spinoza está sobre uma égide positiva, né, do processo de diferenciação, e o Hegel está circunscrito dentro de um processo de conciliação mediado pela negatividade. Acho que isso aqui é um ponto para ser ressaltado. Então, falar de uma concepção espinosista hegeliana é inconciliável dentro do sentido que, pelo menos, eu entendi que você colocou aí. Né? E é justamente dentro desse aspecto que o Nietzsche, isso não quer dizer que ele consiga com sucesso, referente às questões de um processo de essencialização e aprofundamento do espírito, né, vai se contrapor, porque ele não vai conceber essa ideia digamos assim, do surgimento desse processo de hierarquização entre uma casta que se estabelece como superior e povos que se circunscrevem como reativos a essa casta superior, que assumem, de certa forma, a alcunha da determinação provida pelo contexto cultural como escravos, né? Não como aspectos mediados por um certo sentido de conciliação que vai se realizar dentro de um processo histórico progressivo, mas dentro de uma concepção afetiva, né, que constitui essas relações, mas que pode ser subvertida a partir de um processo de transvaloração, né? Só que as condições fisiopsicológicas, por muitas vezes, elas se tornam adoecidas e não conseguem superar ou criar valores ou sobrepujarem outras relações que demandam um certo sentido de imposição em relação a eles, por uma série de questões que são culturais, deterministas, conjecturais e etc., políticas, né? Porque tudo está envolvido nesse embate estético que envolve cultura, religião, né? A própria disseminação estética do Agon e das relações constituídas a partir dessa agonística inexorável, mas aí tem a questão da constituição fisiopsicológica mais potente, pujante, criadora, mas não determinante, não essencializada, e outras formas que, ao se submeterem a determinadas relações, a um certo costume, a um certo processo de corporeidade viciado, terminam se tornando inevitavelmente degenerescentes por uma questão de costume, por uma questão de hábito, por uma questão de não conseguir mais se colocar para fora do modo reativo de ser. Né? Então, se há um questionamento do lugar da determinação da identidade de um eu estratificado, o que Nietzsche demanda aqui é justamente que não há um lugar da ontologia da definição dessas relações.
não é uma ontologia da definição do senhor e do escravo, mas existe uma mediação, existe um mediador nesse jogo, e o mediador, né, esse conciliador, de certa forma, que se apresenta aqui como parte da casta dominante, é o sacerdote. O sacerdote intensifica essa relação. É como se fosse aquela velha questão lá em Feuerbach, que aparece, por que a classe trabalhadora não se revolta de fato e digamos assim, dá cabo dos seus senhores. Que existe uma mistificação em jogo, né? Uma mistificação exacerbada por vários dispositivos. E um desses dispositivos que o Nietzsche está apresentando aqui, lógico que ele não está tratando de luta de classes e nada disso, mas ele está falando de um ago, de um processo agônico que inexoravelmente constitui as relações dentro de um processo de sobreposição e relação e postulados que podem se dinamizar, né? Há essa mistificação por conta de um papel variado, tem outros aspectos aqui, mas um dos papéis importantes é a figura do sacerdote, que vai se transfigurar em vários aspectos, em vários sentidos. Não, eu estou falando de Feuerbach, La Boétie é outra questão, é servidão voluntária. Eu não estou falando da servidão voluntária, não, estou falando da questão da crítica à religião de Feuerbach mesmo, né? Feuerbach diz que o aspecto conciliatório, mistificador, é a religião cristã, né? Que faz com que essa crença compartilhada se torne algo de positivo mesmo dentro do processo de exploração, né? Isso está na essência do cristianismo, né? Mas pode ser entendido também como um aspecto constitutivo da servidão voluntária, talvez, como reinterpretação, né? Então, o dispositivo mediador é o sacerdote, que faz parte da classe da casta superior, em determinada medida, mas também, em alguma medida, ele também faz parte do degenerado, do reativo. Essa é a complexidade do sacerdote ascético, né? Que ele também não é essencial, ele também não é essencializável, mas ele é como um camaleão, né? Que se utiliza de determinados aspectos para se potencializar como pode, fisiopsicologicamente como pode, como consegue desenvolver-se. Isso está circunscrito também assim no escravo, no nobre, não como localização ontologicamente determinada, mas enquanto condição fisiopsicológica, né? Dentro daquilo que pode se estabelecer, dentro daquilo que pode criar para si, dentro da sua condição fisiopsicológica, né? Então tem uma complexidade determinada aqui que não está demandada pelo reconhecimento hegeliano de forma alguma, né? O Hegel diria que a relação senhor-escravo é necessária dentro de um processo de reconhecimento objetal que dissolve a relação objetal e subjetiva. Não é disso que se trata aqui, Nietzsche. É um processo que, em alguma medida, se unilateraliza, né, por um certo enfraquecimento de determinados corpos que demanda essa relação hierárquica, né, mas que, de forma alguma, é um processo de reconhecimento, é uma questão de subjugar mesmo, de apropriação, abnegação, destruição, apropriação, violação de todas as formas, né, inexoravelmente. Tá? Para deixar isso bem claro. Então, talvez o Fanon se aproprie desse diagnóstico que o Nietzsche faz para pegar isso e demandar como ocorre o processo colonial, né? Não que o Nietzsche esteja tratando de colonialismo, mas o Fanon... Parece que ele se apropria disso, mas obviamente o Fanon também faz um estudo histórico. Uhum. Eu fui ver também que ele utiliza bastante material histórico e ele também esteve presente na ilha, então ele tem meio que um trabalho etnográfico, porque tem uma crítica à etnografia e ao pensamento da psicologia, psiquiatria ocidental, do que ela falava sobre os povos colonizados. Mas aí é uma discussão que a gente vai ter lá no sábado, amanhã. Então, deixa eu ver se tem alguns aspectos aqui para concluir pelo menos esse trecho do comentário do texto. Deixa eu só localizar aqui. Eu tinha até separado alguns excertos da antropologia Brumble para tentar mostrar o que eu estava querendo dizer, mas eu acho que já me fiz compreender. Em outro momento, se vocês se interessarem, eu mando para vocês, que é um processo sempre de reinvestimento, né? Por mais que predominantemente se entenda que a cultura brahmana ou a cultura hindu tem um processo muito mais afirmativo dos aspectos sensuais, não é de bom tom
para essas próprias culturas permanecer nessa afirmação unilateral sensual. Eles precisam de um oposto dissolutivo que, por mais que coloque esses aspectos sensuais em prioridade, mas que crie um processo de integralidade constitutiva da relação dos opostos corpóreos e não corpóreos, né? E que em algumas questões e algumas investigações vai demandar uma série de questões e problemáticas e discussões culturais acerca desses fragmentos ou do que se tem sobre antropologia dessas culturas, né? Então, eu não sei se vocês têm algum comentário a mais sobre esse trecho aqui. Eu abro aí para vocês falarem algo. Senão, vou me encaminhar para o resumo final. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar no próximo trecho. Aí depende de vocês. Mas aí eu gostaria de talvez trazer alguns elementos do que vai vir posteriormente. Aí cabe a vocês. Falem, ou Manda brasa. escrevam. Nelson, como é que tá aí? Oi, Daqui a quanto? daqui a pouco eu vou ter que sair, mas eu acho que o texto já esse parágrafo já foi bem abordado, a não ser que os colegas tenham alguma questão, mas eu acho que foi bem abordado. E a gente passar para o parágrafo seguinte, né? Então quem lê? Eu posso ler. Então fica à vontade. Vamos lá. Já se percebe com que facilidade um modo de valoração sacerdotal pode derivar daquele cavalheiresco aristocrático e depois desenvolver-se em seu oposto. Em especial, isso ocorre quando a casta dos sacerdotes e dos guerreiros se confrontam ciumentalmente e não entram em acordo quanto às suas estimativas. Os juízos de valor cavalheiresco aristocrático têm como pressuposto uma constituição física poderosa, uma saúde florescente, rica, até mesmo transbordante, juntamente com aquilo que serve à sua conservação: guerra, aventura, caça, dança, torneios e tudo que envolve uma atividade robusta, livre e contente. O modo de valoração nobre e sacerdotal, já ouvimos, tem outros pressupostos. Para ele, a guerra é mau negócio. Os sacerdotes são, como sabemos, os mais terríveis inimigos. Por quê? Porque são os mais impotentes. Na sua impotência, o ódio toma proporções monstruosas e sinistras. Torna-se a coisa mais espiritual e venosa. Na história universal, os grandes odiadores sempre foram sacerdotes, também os mais ricos de espírito. Comparado ao espírito da vingança sacerdotal, todo espírito restante empalidece. A história humana será uma tolice, sem o espírito que os impotentes lhe trouxeram. Tomemos logo o exemplo maior. Nada do que na terra se fez contra os nobres, os poderosos, os senhores, os donos do poder, é remotamente comparável aos que os judeus contra eles fizeram. Os judeus, aquele povo de sacerdotes que soube defrontar-se de seus inimigos e conquistadores apenas através de uma radical transvaloração dos valores deles, ou seja, por um ato da mais espiritual vingança. Assim convinha a um povo sacerdotal, o povo da mais estranhada sede de vingança sacerdotal. Foram judeus que, com apavorante coerência, ousaram inverter a equação de valores aristocrática: bom igual a nobre, igual a poderoso, belo, feliz, caro aos deuses, e com unhas e dentes, os dentes do ódio mais fundo e ódio impotente, se apegaram a esta inversão, a saber, os miseráveis somente são os bons, apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, necessitados, feios, doentes são os únicos beatos, os únicos abençoados. Unicamente para eles há bem-aventurança. Mas vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, os cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios. Serão também eternamente os desventurados, malditos e danados.
Sabe-se quem colheu a herança dessa transvalorização judaica? A propósito da tremenda, desmesuradamente fatídica iniciativa que ofereceram os judeus com essas mais radical das declarações de guerra, recordo a conclusão a que cheguei num outro momento, em Além do Bem e do Mal, parágrafo 195, de que com os judeus principia a revolta dos escravos na moral, aquela rebelião que tem atrás de si 2000 anos de história e que hoje perdemos de vista porque foi vitoriosa. Aqui eu já vou emendar o comentário direto, porque esse trecho não vai dar para comentar completamente, senão vai mais 1 hora de encontro. Mas, assim, basicamente, você pode associar a esse momento de transvaloração as condições do que eu disse anteriormente. Por exemplo, se há um povo subjugado e que, de certa forma, está internalizado, que produziu essa exacerbação da profundidade do espírito, porque tem uma diferenciação aqui, tá? A questão do sacerdote, ele é um especialista em exacerbar essa profundidade, é o mediador dessa espiritualidade, ao mesmo tempo que ele instrumentaliza essa espiritualidade como uma certa possibilidade de congruência do rebanho, né? Ao mesmo tempo que... Veja como o sacerdote é uma figura dúbia, né? Já apresenta alguns elementos aqui. Ele tem algo de nobre, mas ele tem algo de plebeu enquanto essas determinações de condições fisiopsicológicas a partir dessa relação ampla que o Nietzsche está analisando aqui, tá? Então, ele, de certa forma, ele faz meio que um jogo duplo, no sentido de que ele, dentro do contexto histórico que o Nietzsche está demandando aqui enquanto análise, ele tinha uma certa relação com os nobres, que são esses mais imediatos, que são esses mais voltados para fora, voltados para a ação, relacionando-se com a perspectiva do guerreiro, porque são esses que não são necessariamente profundos, são muito mais extrovertidos, né, no sentido automático da palavra, no sentido do termo da palavra, que se opõe a essa profundidade do espírito, que articula, que cria planos e que se ressente por questões justificadas, inclusive. Não é uma questão de, digamos assim, dizer que isso é justificado ou não, mas é uma condição de possibilidade que o Nietzsche estabelece a partir dessas concepções históricas, né? Que a figura do judeu, por conta de ter sido subjugado, torna-se a partir de um dado momento vingativo, torna-se a partir de um dado momento profundo, torna-se a partir de um dado momento torna a sua possibilidade de inverter o jogo a partir dessa profundidade como um processo de reação aos valores pré-estabelecidos, né? E valorizar a sua colocação no mundo por essa profundidade e pela inversão dos valores que foram pré-estabelecidos. É como se fosse o processo de essencialização dos valores nobres por um certo sentido, digamos assim, de supremacia colonial, trazendo para o contexto do Fanon, já que você trouxe essa questão, leitor subversivo, por uma oposição de uma essencialização de um processo de ancestralidade como algo igualmente essencializável, igualmente determinável, né? O Fanon também alerta em certa medida para essa questão, né? É necessário olhar para o passado, olhar para a história, compreendendo sempre um processo dissolutivo de presentificação, né? Sem demasiada idealização, né? Tentando vislumbrar uma potencialização, e aqui na linguagem do Nietzsche, do contexto, possível afirmação, um contexto afirmativo de determinados valores que possam criar valores, não olhando para o passado no sentido de advogar por um processo de ontologização desse passado, e ao mesmo tempo poder se colocar de certa forma pujante perante o contexto histórico dentro de um sentido afirmativo, que é o que ele interpreta que não ocorre dentro da égide do cristianismo, porque isso serve a um processo de transvaloração e reafirmação e instrumentalização na figura do sacerdote, que serve a uma estrutura majoritária a determinadas figuras que também têm participação na casta superior, que são os sacerdotes. E aqui, de certa maneira, ele está resvalando da questão da institucionalidade religiosa. Ou seja, existe um processo de estratificação religiosa que se vale dessa mediação, né, da intermediação do sacerdote dentro da cultura
interpretada como plebeia e dentro da cultura interpretada como nobre, dentro de um contexto histórico, que faz um jogo duplo que serve a um processo de estratificação e utilização e oposição a essas formas de se relacionar. Inclusive, ele apresenta isso ali dentro de um dado momento e começa a surgir um conflito entre a forma guerreira de ser e a forma do sacerdote, justamente por conta dessa oposição geral, né? Pode falar, Nelson. Eu lembrei também, o Alberto, essa inversão da chave, né? É uma inversão dessa polaridade de valores. Eu estava dando aula essa semana e eu falei sobre a questão da areté na paideia, né? Então, vamos lá, até o momento em que a Grécia arcaica e a Grécia, né, a Grécia do período arcaico e homérico, em que a virtude guerreira, né, a areté, ela era justamente calcada em valores cavalheirescos, né? Ou seja, aqueles indivíduos da aristocracia, por eles possuírem cavalos, né, e fortes, e bem, como eles se chamavam, bem nascidos, né, a virtude era pautada nesses valores da guerra, esses valores, assim como em Esparta, e aí, mais que em Atenas, quando passa por o período clássico e é o advento da democracia e da necessidade, não mais necessariamente de um corpo viril e forte, mas sim de um espírito mais filosófico, mais argumentativo, mais racional, existe então esse movimento de inversão de valores do areté cavalheiresco para a areté moral, que aí vai se estabelecer justamente essa areté mais platônica, né? E que vai servir de influência para o cristianismo séculos depois, né? Então, essa inversão desses valores que antes eram calcados na virtude guerreira e passa justamente a ser a virtude moral, né, a virtude espiritual, eu acho que tem muito a ver nesse processo do qual Nietzsche está fazendo referência, né? E aí entra muito bem aquela questão lá do nosso colega que apontou sobre o Fanon, porque é um pouco sobre isso, né? De como os discursos, né, eles possuem poder e o poder e os discursos, as pessoas ficam falando na narrativa hoje em dia, virou moda, os discursos de poder, eles sempre são os discursos da classe dominante. Então, justamente se trata da questão, e aí você apontou muito bem, a questão do domínio, né? E aí entra justamente, novamente, a doutrina da vontade de poder de Nietzsche. Sempre temos, como eu falei bem no início das reuniões, a gente sempre tem que ver esses argumentos nietzschianos, essas teses nietzschianas, também sobre a perspectiva da doutrina da vontade de poder, né? Nesse processo de transvalorização dos valores, né? Essas inversões de chaves valorativas, de moralidades que vão se alternando, né? Durante a história, né? É isso aí. Então, só para finalizar aqui, né, esse momento aqui, contextualizando, né, em relação ao guerreiro, né, e ao sacerdote, né, fazer alguns comentários para a gente finalizar aqui o encontro, e aí e aí possivelmente talvez retome esse trecho aqui, porque tem muitas questões interessantes para serem exploradas ainda, principalmente referente a essa questão do judaísmo, e como já parece bem que eu já apresentei alguns elementos, né, porque não é uma determinação da figura do judeu, e poderia ser mais um elemento de dizer assim, olha aí, tá vendo? É justificada a apropriação nazista acerca de Nietzsche. Em sequência, né, são palavras fortes, são termos que significam historicamente um
um sentido de alerta, mas não é bem isso que está circunscrito aqui, tá? Então, a questão que se estabelece aqui é entre essa distinção entre o padre ou entre o sacerdote e o guerreiro, né? Vai aparecer justamente nessa distinção guerreiro-sacerdote aristocrático, né? Para uma estrutura de oposição da moralidade do senhor e da moralidade do escravo, né? Que emerge no seio do judaísmo e no cristianismo com suas respectivas moralidades de justiça e amor, né? E aí é uma essencialização da ideia de justiça e amor em oposição a certas formas abertas de poder, formas abertas de poder, justamente um sentido que está voltado para a perspectiva do guerreiro da Areté, que o Nelson mencionou agora há pouco. Né? Uma forma moral que se justificava pelo elogio do conflito e a aposta de uma certa até admiração, né, do conflito a partir de um contexto entre pares, né? Então, a postura dos sacerdotes na sociedade nobre fornecia as condições precedentes para certas táticas da moralidade escrava, e antecipo aqui que, na minha interpretação, isso é um certo sentido de cooptação também, né? Então, o sacerdote era aparentemente impotente em comparação ao guerreiro, né? Que se dispunha ao combate, que se dispunha ao conflito, que se oferecia enquanto uma concepção moral ampla, né? A essa disposição a uma certa externalidade, né? Então, a trajetória internalizada das disposições do sacerdote dispõe ou concebe, na verdade, novas formas de poder que invertem o status do guerreiro, revalorizando os valores marciais ou invertendo-os, ao cultivar dimensões espirituais, ou seja, o valor da batalha, né, do voltar-se para fora, né, do aspecto externalista mais direto, do vislumbre do combate, se cultiva em uma suposta mansidão, né? Qualquer referência não é à toa, tá? Uma certa mansidão espiritual, que são consideradas superiores, né? E carentes de uma vida de poder físico, né? O termo utilizado aqui é Geist, que significa, e aí é uma questão referente à tradução e alguns contextos que o próprio leitor subversivo mencionou, que significa espírito, e significa também um certo tipo de inteligência, né? Então, embora os valores sacerdotais fossem baseados nessa fraqueza e nessa internalização da vingança, né, contra a casta guerreira, o afastamento dessa ação mais bruta, essa ação direta, essa ação externa, né, essa imediatez, e aí tem até uma questão de uma reflexão que, se eu não me engano, está circunscrita, eu acho, na própria concepção do Otto Gross. O Otto Gross trata disso, de uma certa, que é bem espinosista essa questão, né, de uma certa disposição dos organismos, né, a se internalizarem, né, dentro de um certo sentido de velocidade ou dentro de um certo sentido de externalização. São certas concepções orgânicas que se dispõem a uma certa organização mais externa ou uma certa disposição mais internalizada. Isso está circunscrito em Otto Gross, e Jung tem um capítulo específico em tipos psicológicos tratando dessa questão que o Otto Gross analisa, né? A partir de um certo sentido de organicidade. Então, pode-se compreender aqui uma forma sacerdotal de organização dos corpos, né? Ou uma maneira mais guerreira, voltada para essa perspectiva do guerreiro de Areté, circunscrita numa disposição fisiopsicológica, né? De ser voltado mais para a imediatez, né? Então, velocidades orgânicas diferentes. Isso é um pouco, quem trata um pouco disso também é o próprio Bergson, né? Inspirado por outras influências e etc, né? Então, você percebe como esses elementos estavam presentes aqui, de certa forma, né? Então, de certa maneira, né, as experiências vivenciadas pela perspectiva judaica, circunscrita nos dados históricos de exílio e escravidão, produzem um ato espiritual neles, né, como reação, né, como uma vingança, e aqui não está em xeque
se isso é justificado ou não, mas Nietzsche concebe essa questão aqui, né? Contra a concepção aristocrática de bondade, né? Que concebe nobreza, poder, riqueza, beleza e felicidade a partir da criação desses nobres, né? Considerando-as perversas e condenáveis e redefinindo a bondade de acordo com as condições dos impotentes, ou seja, essencializando reativamente, né? A partir da perspectiva dos fracos e dos que sofrem mais na mão dos ímpios. É aquilo que a gente vai chamar de revolta dos escravos a partir da moralidade, né? Que se torna vitoriosa e que permanece assim por 2000 anos, é uma referência clara ao cristianismo. E aí eu encerro aqui essa abordagem. Comentários, colocações. Eu vi que o Flávio colocou alguma coisa ali, ele colocou aqui. Cadê? Os guerreiros na estrela de sua liberdade de espírito, na sua disposição do para fora, para a imediatez, né, como eu acabei de falar, de vigor para a vida, jamais se submeteriam à dominação do sacerdote. Por isso, os sacerdotes os enxergam como a sua maior ameaça. Em certo sentido, sim. Eu acho que, em certo sentido, sim. Enfim, algum comentário a mais? Justamente porque os sacerdotes, eles invertem essa chave moral, eles são fracos, né, impotentes. Então, o que é que eles fazem? Eles transformam aquilo que é virtude em algo ruim. E o que é... E a classe dele, do sacerdote... Aquilo que é virtude dentro daquele contexto, né? Exatamente. Exatamente. Essa inversão dessa chave, né? Essa chave valorativa, é justamente esse movimento que Nietzsche está apontando. Então, é isso, pessoal, por hoje. Eu acho que foi bem interessante a discussão, alguns elementos. E obrigado pela presença do pessoal aí. Espero que vocês voltem a colaborar aqui conosco, pelo menos estando presentes, né? E a gravação desse encontro vai ficar disponível lá no grupo, tá bom? Muito bem. Valeu. Agradecer aqui a participação, a boa oportunidade aqui de estar com vocês. Inclusive, hoje está fazendo aniversário, de 123 anos da morte do Nietzsche também. Exato. É verdade, eu me esqueci disso. Exato. Pretendo continuar aqui com vocês, é um autor que eu gosto muito. E muito provavelmente eu vou estar participando aqui com vocês dos demais encontros também. Não só dessa obra, como outras também. Estou por aqui. Massa. Você tá qual grupo? O quê, Flávio? Não entendi. Você está estudando o quê? Qual o seu autor? Você está pesquisando? Olha, eu comecei na filosofia, né? Meu interesse pela filosofia foi a partir de Nietzsche. Né? Mas hoje, né, atualmente, o autor que eu me encontro com atenção, né, maior, né, com prioridade, é o Sartre. Existencialismo, joia. Beleza. Isso, inclusive eu participo de um grupo de estudos junto com o Alberto, o Leitor Subversivo. Beleza. Outros colegas também, da transcendência do ego. A gente está estudando essa obra agora. Os encontros nas terças-feiras. Beleza, massa. Bem-vindo. Eu não sei se vocês viram aqui, para quem está presente ainda, a comunicação lá no colóquio, teve um embate epistemológico interessante lá na mesa 3, que eu participei, sobre Sartre e Nietzsche. Enfim, qualquer coisa eu disponibilizo para vocês também. Gente, quem veio aí de outro grupo aí e quiser entrar no grupo aí, qual link eu... Espera aí que eu vou mandar agora. Manda o link para a galera ver. Eu espalhei no Discord, eu espalhei no Facebook, eu espalhei o link em vários grupos do WhatsApp. Peraí, deixa eu só salvar aqui. A galera... Fala aí o nome do canal pra galera seguir, aí você coloca o link no link do... Não, tá aqui, Ou então busca Gap Filosófico no YouTube e bota um comentário lá. E fazer, eu quero participar do grupo. Tem vários encontros sobre Nietzsche lá, então o último vai estar disponível lá, mas o link aí tá aí, ó, do grupo aí, ó. Do grupo de Nietzsche. Tá aí nos comentários aqui do Meeting, beleza? E aí, quem se interessar pode entrar aí. Se sair antes de se fechar isso aí, não vai ter comentário. Então tá aí o link disponibilizado, beleza?
Então, valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Bom fim de semana para todos. Bom final de semana para todo mundo aí.